Meu nome é Natália, estou aqui conversando com vocês um pouco para a gente ilustrar um pouco dos processos que até esse momento a gente tem conversado aqui na nossa capacitação. Então, temos aí um grande tema para conversar aqui com vocês, que é a microbiologia, os estudos, né, dos processos microbiológicos, nas etapas aí dos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, meu nome é Natália, sou professora de microbiologia na ETESP há 13 anos, trabalho muito com essa disciplina ao longo desses anos. Aqui é uma fotinho minha lá no laboratório, e sempre trabalhando com microbiologia, sempre encarei aí esses desafios que são os meios de cultura, né, para a realidade de muitas escolas, e tive aí uma situação bem complicada de dar aulas práticas com a pandemia, né, a gente teve que se reinventar, e como fazer isso de uma forma otimizada, mesmo que à distância, né. Então, partilhando um pouco disso com a professora Raquel, a gente decidiu organizar esse material para trazer duas metodologias e falar um pouco sobre práticas de ensino em microbiologia de uma forma bem breve. Prometo que não vou falar por muito tempo e nem tornar esse momento muito maçante, mas eu só quero realmente partilhar um pouco do que funcionou nesse período de tempo, mesmo o que eu já fazia, né, de uma forma caseira com os alunos, muito antes da pandemia, e o que se fortaleceu muito nesse período pandêmico. Então, a gente vai falar de dois meios de culturas principais, né? A gente vai falar do mingau de amido de milho e o agar-gelatina. Então, já antecipei um pouco, né, na minha introdução, qual foi a necessidade de se pensar em meios de culturas alternativos na minha prática docente, né? Então, existiu aí a provocação de ter que me adequar a uma situação, né, de ensino-aprendizagem. Então, não é todo mundo que tem um laboratório de microbiologia dentro da sua escola, da sua unidade escolar. E mesmo assim, que não, às vezes a gente até tem uma estufa, mas não tem aquela setorização tão necessária para evitar a contaminação cruzada, né, em um espaço de análise microbiológica. Então, vem aí essa necessidade de se adequar a essa situação, a necessidade de baratear as análises, né, meio de culturas específicos, seletivos, não são baratos, e também para começar a aproximar o aluno, né, trazer o aluno para essa construção da competência de uma forma progressiva, né? Então, o amido de milho, com a minha prática e o passar do tempo, essa experiência do amido de milho, eu aprendi a trabalhar com essa experiência do amido de milho quando eu estava no meu estágio. Então, eu fazia licenciatura, e a professora que eu acompanhei o estágio, que é uma professora muito querida, professora de ETEC, inclusive, da ETEC Camargo Aranha, e essa professora muito querida falava com os alunos sobre esse experimento do mingau do amido de milho. E passados muitos anos, eu lembrei desse experimento, falei, nossa, que interessante, como que é trabalhar com esse experimento, né? E coloquei ele no meu dia a dia, em ações microbiológicas de água, ar e solo, como um grande meio de cultura para se observar aí a composição microbiológica a partir das partículas sedimentadas, né? Então, uma análise de ar, né? Eu falei, putz, que legal poder trazer essa realidade analítica para casa. Então, o mingau de amido de milho eu sempre achei legal, porque ele é opaco, né? Ele gera uma melhor observação da borda das colônias, né? A gente enxerga a borda de um jeito bem mais didático. A projeção das hifas fica muito mais didática, porque o mingau é branquinho, então a projeção aí, essas hifas, fica bem didático para o aluno enxergar
o que é hifa, o que é colônia de bactéria, ele consegue distinguir bem, porque tem aquele fundo branco. Então, a gente vai construindo essas competências com o aluno usando 2 meios de culturas alternativos, né? Então, 2 meios de cultura super caseiros, a gente pode fazer em casa, fez em casa, né, durante a pandemia, e mesmo assim a gente vai aproximando ele de uma realidade analítica ideal. Então, a gente começa com o mingau de amido de milho, faz o primeiro experimento, ele aprende a diferenciar a colônia, aprende a contar as unidades formadoras de colônia, faz esse trabalho bem básico da distinção da decomposição bacteriana da decomposição fúngica, como estava falando ainda há pouco, das projeções da hifa, da decomposição bacteriana, essa necrose, né, causada pelas bactérias, trabalha com o aluno esses conceitos de decomposição distintas em um meio de cultura. O agar-gelatina vem depois para já ir aproximando ele da realidade laboratorial ideal. Então, às vezes, não é aquele choque de realidade para o aluno, né? Às vezes, até o aluno do modular precisa dessa crescente. O legal de trabalhar com amido de milho também, aproximar um pouco essa realidade analítica do estragar do alimento da nossa casa. Então, você mostra ali no amido de milho para ele e fala: você já não viu uma colônia parecida com isso numa berinjela? Você já não viu uma colônia parecida com isso num alimento guardado na sua geladeira? Então, é legal a gente ir crescendo, né, nessa competência e construindo, né, de uma forma progressiva. E o legal também, né, do meio de cultura e dessa experiência é que você vai gerando acervo visual para o aluno, né? Ele vai construindo vivências que ele vai lembrar. Então, ele vai lembrar o que é que ele está falando, ele vai lembrar daquele meio de cultura, daquela colônia que ele observou no mingauzinho que ele fez lá na casa dele. E o gelatina, ele já é translúcido, já tem cara de meio de cultura mesmo, né? A gente consegue trabalhar melhor essa profundidade que a colônia fez ali naquele material. Aquela decomposição a gente consegue mostrar para o aluno de uma forma bem eficiente. E é como eu disse, né? A gente vai aproximando da realidade ideal analítica, tanto até que todos os exemplos que eu trouxe aqui do agar-gelatina são com placa de Petri mesmo em laboratório, para deixar bem essa transição aí do totalmente caseiro para um meio de cultura alternativo em ambiente laboratorial, para a gente depois pensar em outro momento, num meio de cultura seletivo, né, uma coisa assim mais elaborada com rigor de qualidade maior. A introdução desses experimentos também permitem que a gente consiga introduzir o aluno à metodologia do trabalho científico através da exposição desses dados. Então, aqui a gente está observando o experimento, né, com mingau de amido de milho. Então, aqui está o experimento com os diferentes tratamentos que eu vou falar mais para frente, como eu proponho para o aluno mesmo. Então, esse experimento ficou próximo de uma janela, aqui está uma janela, os experimentos em copinhos plásticos mesmo, bem simples, né? E a crescente de colônia aqui, né? No nosso mingau até o final, né? Esse aqui é um dos últimos dias do experimento, e aqui do lado a gente consegue enxergar uma das tabelas produzidas, né, por um dos alunos, que é uma das propostas do trabalho, né, que ele tem alguns errinhos de execução, né, o primeiro copo está com ângulos diferentes na visualização, né, nas primeiras imagens, mas depois a gente consegue ver que eles estão, assim, bem fácil da gente comparar. Um experimento que ela estendeu, essa aluna manteve ele por uma semana, eu costumo pedir por 5 dias, contando a montagem, né? Então, fica montagem, 1, 2, 3, 4 dias. Geralmente, os alunos terminam um experimento com 5 dias. Essa aluna teve aí a curiosidade de deixar até o 7º dia e teve aí um mingau com um super crescimento, né? Não sobrou mingau sem colônia aqui nesse experimento da aluna, né?
Então, agora que eu tenho essa comparação dos copos, eu peço que o aluno não cubra um copo, que é o copo 1, não faz nada. O copo 2, ele tampa quente. A gente costuma verificar se forma aquele vácuo do tampado quente, ou se a gente tem essa observação do vapor aqui dentro do copo. Aí o copo 3, ele é tampado frio, para ilustrar para o aluno aquela contaminação que a gente faz na comida, porque tem pessoas que têm essa coisa do, ai, não pode tampar o feijão antes de congelar, né? Eu gosto de mostrar esse tampado frio para ilustrar para o aluno essa contaminação de alguns minutos do alimento aberto, até que ele esfrie. E o copo 4, ele é totalmente coberto com açúcar, ou com sal, ou com óleo. Então, esse experimento, ele vira um relatório, né? Então, aqui são os slides que eu projeto para os alunos, só para ilustrar para vocês como que eu trabalho com eles. Então, a gente adequa um título que represente essa análise. Essa é a parte que eu falei do aproximar o aluno da realidade da metodologia do trabalho científico, que ele produza um relatório técnico científico para apresentar esses dados obtidos no experimento através do mingau de amido de milho. Então, um experimento super simples, que gera uma tabela com essa riqueza visual, que ele vai trabalhar isso em discussão dos dados nesse relatório técnico-científico. Então, esse relatório, ele acaba virando uma das maiores formas de avaliação de um bimestre, porque é uma construção para o aluno, né? Aprender a fazer um título, aprender a fazer uma introdução, né? Selecionar materiais de qualidade com indexação e apresentar isso, né? Apresentar isso em forma crescente dos conceitos para uma boa introdução. A gente trabalha também os objetivos, o material e método, como que ele fez esse experimento, né? O aluno detalha como que monta o experimento, né? Como eu já disse para vocês, e vou mandar, inclusive, um link também de um outro vídeo que é a proposta desse experimento para os alunos, né? Como que eu faço essa proposta para os alunos, como foi feito, né, à distância. De uma forma geral, os experimentos com o mingau de amido de milho são muito bem aceitos, os alunos ficam muito surpresos com o que eles conseguem observar nesse experimento, costuma gerar esses resultados bem visuais, então a gente costuma trabalhar bastante os tipos de colônia e quando que aparece cada colônia, para depois entender, né, outras etapas metodológicas, como a gente vai falar ainda hoje mesmo, sobre a inoculação já no agar-gelatina com um método um pouco mais apuradinho. Bom, então, esse é o relatório que os alunos desenvolvem, né, ao longo do experimento do mingau de amido de milho, adquirem, então, essas competências para conseguir distinguir o que é uma colônia bacteriana de uma fúngica, uma associação, cada tipo de colônia, contagem. Então, eles aprendem muito com esse experimento. E ele sempre foi feito de forma caseira, ele não foi agora que eu adaptei ele, né? Então, muito interessante de que essa aula prática que eu já fazia, consegui manter de uma forma muito semelhante com o que a gente já fazia. Já o agar-gelatina, eu costumo usar ele em 2 momentos, né? Então, eu costumo usar o agar-gelatina para uma adaptação, para fazer uma análise microbiológica da água. Então, como que a gente faz isso? Eu preparo o agar-gelatina, ele solidifica, e aí eu coloco 2 ml de amostra em cima, né, desse agar-gelatina, dele já solidificado. Uma adaptação, realmente, a gente até consegue observar a formação de algumas colônias, mas isso é bem uma adaptação mesmo de método, não é nada próximo da realidade analítica. Já para análise microbiológica do ar, que é essa placa aqui do lado direito,
a gente já vê que ele dá um resultado muito interessante, né? Então, o agar-gelatina, como eu já disse para vocês, ele fica bem translúcido, né? A gente consegue enxergar bem direitinho a profundidade das colônias e trabalhar isso com os alunos, né? Então, aqui a gente tem uma análise microbiológica de ar de um banheiro. Então, as alunas foram lá, seguiram o mesmo procedimento analítico que a gente faz na disciplina, que é a exposição dessa placa, né, esse meio de cultura que ele não foi estufado, ele está na estufa, mas não passou pelo processo de esterilização, né, ele só foi realmente acondicionado na estufa, essa estufa não estava nem ligada, porque ela estava com um problema à época, e por isso que eu falei, é realmente uma aproximação da realidade. O mingau de amido de milho ele não tem nenhuma sistematização, ele é totalmente caseiro, feito em copo plástico e tal. E o agar-gelatina, na época da pandemia, eu propunha que os alunos, eu fazia o agar-gelatina assim, né, em aula prática, como estou com vocês em chamada, fazia o agar-gelatina com gelatina sem sabor, caldo de carne, no lugar da peptona de carne, um pouquinho de açúcar, elementos realmente caseiros, fazia assim na frente dos alunos e acondicionava esse agar-gelatina em tampas de potes redondinhas, né, em pires. A gente fez bastante pires sobre pires, né, então colocava um pouco do agar-gelatina aqui nesse pires, cobria com outro pires para substituir as placas de Petri, né? E nessa realidade aqui de agar-gelatina na escola, então, vocês estão vendo aqui, está o meu computador e a placa do agar-gelatina aqui na frente, porque era uma aula que os alunos não estavam na escola, mas a escola já estava aberta, e eu ia para a escola para fazer a aula do laboratório. Então, eu não tinha alunos, tinha 0 alunos, mas fiz o EAD lá no laboratório da escola para que eu pudesse mostrar para eles esse agar-gelatina na placa, né? Então, aqui foi com uma amostra de água e aqui com uma amostra de água natural, né? De rio, córrego, e aqui já à direita a gente tem essa amostra com uma predominância de fungo, né? Algumas colônias bacterianas aqui bem leitosas, bem, a gente consegue ver a borda da colônia e a profundidade da colônia de uma forma bem bonita, bem didática aqui com agar-gelatina, né? Então, a gente conseguiu ótimos resultados aqui, uma análise de ar, algumas análises de água, e a gente conseguiu suprir essa etapa formativa, mesmo que à distância, mesmo que na nossa rusticidade de não ter o rigor, né, laboratorial ideal para desenvolvimento dessas análises com o cunho técnico que a gente gosta de fazer, e foram práticas que ficaram, né? Hoje a gente mantém o agar-gelatina como esse meio de cultura alternativo para criar essa capacidade do aluno e aí depois começa a trabalhar com outros meios, né? Então, aqui sou eu lá no laboratório da ETESP, no dia que a gente conseguiu fazer funcionar o triocular, que é esse microscópio que a gente tem lá na escola, com o computador, né? Então, estou eu aqui com um aspergilos bonitinho, aqui no fundo, porque a gente entrou na chamada, né, compartilhando esse campo visual do microscópio com os alunos. Então, aqui realmente foi o final dessas práticas, né, trazendo o aluno para essa realidade que ele não tinha, né, somente no EAD da aula expositiva. Então, quem trabalha com laboratório, né, eu sou uma pessoa apaixonada por laboratório. Hoje, eu revendo as fotos, assim, que eu tenho no meu acervo de fotos, a maioria das fotos que eu estou na escola, eu estou no laboratório. Então, eu sempre acho melhor fazer um meio de cultura alternativo, uma adaptação, algo que seja realmente uma aproximação do ideal do que não fazer, né? Então, a ideia dessa capacitação e desse momento formativo é
falar para que vocês se animem de ir para o laboratório, animem de gerar essas oportunidades de ensino-aprendizagem com vivências práticas, né? Os alunos sentem falta desses momentos, né, de partilha, a gente sente muita falta de criar essa habilidade, né, de manusear com esses meios de culturas, distinguir essas colônias. Então, eu espero que essa capacitação tenha sido produtiva nesse sentido de ilustrar processos de ensino e aprendizagem em torno da microbiologia, que é uma ciência que eu sou tão apaixonada, como bióloga, como professora, e espero que a gente tenha conseguido contribuir com as práticas de vocês e que a gente possa conversar sobre isso em outro momento, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, por esses momentos, e a gente se vê numa próxima. Até já. Valeu, obrigada.